noite a todos. Eu estava orando para Deus fazer um mover tão grande para não ter palavra. Sabe aquela oração forte? Falei, é hoje que vai passar reto, ninguém vai nem perceber o que é a palavra. Mas não rolou. Amém. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra, lá em Josué capítulo 2. Josué, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Queria que você estendesse suas mãos, vamos orar um pouquinho. Não sei com vocês, não sei quem já veio aqui, já ministrou, mas todas as vezes que a gente fala, hoje é você, mas eu não sei o que acontece, que a gente gera um espírito de incapacitação na gente. Você fala, eu? Não pode ser outra pessoa? Você pensa, eu vou dar uma ideia de ser outra pessoa, né? Mas o Senhor, Ele nos dá uma palavra, só que na hora de liberar, eu creio que o diabo, ele começa, você não é capaz. Você não consegue. Você? Quem é você? Não sei se é só comigo, tá? Mas é uma luta, uma dor de barriga, mas a gente vence, né, Ru? Eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho, estendessem as mãos aí, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse momento ao Senhor. Sabe, Senhor, nós queremos dizer que a palavra é do Senhor, que o alimento vem do Senhor, Pai. Sabe de uma coisa, o Senhor não depende das nossas vidas. Quando o Senhor quer entregar algo, o Senhor entrega. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, independente de quem eu sou, independente do que eu vim fazer, Senhor, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para liberar para os teus filhos. Porque eles são teus filhos, eles estão aqui para receber, Senhor, algo do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar, Senhor, a minha vida para falar aquilo que está no seu coração. Sabe, Senhor, desde já nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que nos afasta de Ti. E nós declaramos, Senhor, que a palavra é Tua, que a adoração é para o Senhor, que a glória é para o Senhor, e nós devolvemos a glória ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, trata aquilo que precisa ser tratado, Pai. Cura as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Se ainda há algo em nós que não convém com a Tua palavra, que não agrada o Teu coração, nessa noite que o Senhor venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, não porque nós merecemos nada, Senhor, mas porque nós dependemos do Senhor. E nós estamos aqui para isso, Senhor, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos esse momento ao Senhor. Nós repreendemos desde já, Senhor, toda a distração, todo sono, todo levante de Satanás querendo roubar a semente que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que ela vai cair em terra fértil, que ela vai frutificar. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos isso. Que em nome de Jesus toda a glória e toda a honra seja entregue ao Senhor, porque só o Senhor merece, Pai, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler bastante, então queria que vocês prestassem atenção aí, é só essa leitura. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, espias mandados a Jericó. Daí tem um pontinho escrito Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram.
Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir no eirado e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho, que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, as quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurar-me vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me darei um sinal certo, de que conservarei a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tenho, e de que livrarei a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento, que não fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão ao fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Até aí. Quero falar um pouquinho sobre o contexto em que aconteceu. O Senhor me deu essa palavra quando a gente está fazendo teologia. Um grupo apresentou sobre o livro de Josué e a Mariana ela falou um pouco sobre a vida de Raabe. Quando ela falou, eu já fiquei... Sabe quando você já fica com aquele nome na cabeça? E o Senhor já estava falando comigo há um tempo atrás sobre fé. E aí você lê isso aqui, parece que não tem nada a ver, né? Fé, Raabe, que tem a ver, né? E aí eu comecei a meditar sobre isso. O Senhor falou: é de Raabe que você vai falar. E quando o Ju abriu hoje o culto, eu falei: ah lá, o Ju vai falar a minha palavra. Que ele pegou, eu ia falar de Hebreus 11, eu ia abrir com Hebreus 11. Mas o Ju já falou, então... E eu creio que o Senhor, ele dá quando Ele quer que você fale de algo, Ele vai te dando uns sinais, sabe? Então, durante o dia, durante sua semana, o Senhor vai te jogando uma sementinha. Fala sobre isso. Ele vai jogando umas coisas que vão ligando. E hoje, quando o Ju abriu o culto com Hebreus 11, eu tive certeza de que era isso. E o Senhor, Ele já tem ministrado no meu coração há alguns dias sobre fé. E nessa situação, né, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto que Raabe vivia. Ela era uma prostituta, uma gentia, alguém que era ali desprezado, né, pela sociedade, alguém que talvez todo mundo olhasse e falasse: ah, essa aí não vai dar em nada.
Essa aí é uma improvável. E a primeira palavra que o Senhor liberou no meu coração, eu estava ali no louvor e o Senhor já falou, fala para eles. Que, na verdade, mesmo que as pessoas duvidam, mesmo que para você acha que você é improvável, o Senhor tem grandes coisas para fazer. Mesmo que no nosso coração a gente fala, não, eu não consigo, não, para mim não dá. É mentira, isso é uma mentira do diabo. Você não é uma pessoa que não vai dar certo. Mesmo que você seja improvável, vai dar certo. Você é a escolhida do Senhor. E a Raabe, ela morava numa casa que foi construída nos muros de Jericó. A história de Jericó todo mundo conhece. Josué foi lá e eles rodearam a cidade. E naquele cenário todo, a Raabe estava ali. Ela morava sobre os muros. E eu nunca reparei essa palavra que falava, ela morava sobre os muros. Olha a minha imaginação. Já comecei a imaginar, como assim? Morava sobre os muros. Um muro na minha cabeça é um muro da parede. Falei, como que ela morava sobre o muro? E aí eu fui estudar um pouquinho. E estudiosos, né, falam que os muros naquela época eram criados para fortificar a cidade, para que ninguém invadisse. Então os muros eles eram altos e largos. Aí tem aqui, gente, ó. Ele mais ou menos, tá? Eles mediam cerca de 10 metros de altura e 4 de largura. Então, entre aqueles muros, eram construídas casas, pessoas moravam ali. E a casa de Raabe, ela era construída sobre o muro daquela cidade. E aí tem alguns estudos que falam que Raabe não era prostituta, ela era uma hospedeira, ela morava ali. E aquele lugar era um hotel. Chegavam os homens, principalmente homens que vinham das guerras, e passavam a noite ali. Então, alguns acreditam que ela não era uma prostituta, mas depois, se você for ler outras passagens, o Senhor confirma na Bíblia que sim, ela era uma prostituta. Alguns acreditam que ela era aquela prostituta cultual, não sei se a gente já estudou, né, na EBD, que é aquela prostituta que acredita que ela está fazendo aquilo para o Deus dela. Que ela está vendendo ali o corpo como um sacrifício ao Senhor. E isso é abominável diante do nosso Deus, daquilo que nós cremos. Então, Raabe, ela vivia um cenário que não fazia sentido nenhum com a história do povo de Israel. E quando aqueles espias chegam à cidade, ela acolhe os espias. E eu creio que antes deles chegarem, ela já ouvia falar sobre Jesus. Ouvia falar sobre o Deus de Israel. Sobre aquele que abriu o Mar Vermelho. Sobre aquele que destruiu. Depois você vai ver que ela fala, ela mesma confessa com a boca dela. Eu sei quem é o seu Deus. Eu sei que ele destruiu aqueles reis dos amorreus. Então, Raabe, eu creio que conforme passava aqueles homens, iam contando as histórias, mulher é ótima, né? Ela já vai pegando, vi falar. E ela foi guardando aquilo. E quando os espias chegam lá na casa dela, ela falou, meu Deus, esses dois é do povo, daqueles que atravessaram o Mar Vermelho, daqueles que o Deus foi na frente e destruiu os reis dos amorreus. Então, eu acho que quando aqueles homens chegaram, ela já tinha uma noção de quem era Deus. E eu creio que ela viu como uma oportunidade. É agora. Ou eu entrego, ou eu confesso, eu peço ajuda. E na hora da decisão é difícil, né, gente? Quando a gente tem uma decisão para tomar. Você tem duas opções. Uma vai te levar para o caminho certo e outra não. Não tem dois caminhos certos. E às vezes a gente fica na hora daquela decisão, que caminho a gente escolhe. E a decisão de Raabe foi a decisão certa. Ela foi uma mulher corajosa, porque, gente, ela mentiu para o próprio povo dela. Falou, não tem espias aqui. Não, eles passaram e já foram. Ela mentiu para o próprio povo. Ela foi uma traidora daquele povo. E aí tem algumas pessoas que já começam a questionar, Raabe mentiu e Deus aprovou. Ela é uma heroína, ela mentiu. Mas a palavra em nenhum momento fala que Deus aprovou a mentira de Raabe. A palavra diz a situação que ela vivia. Ela não era uma mulher segundo o coração de Deus. Ela não estava nos caminhos.
como ela usou para chegar ao Senhor, não compete ao Senhor. Mas ele prova que ali, o coração daquela mulher era um coração de fé. Independente da circunstância, independente das atitudes que ela tomava. Então, Raabe, ela foi corajosa, porque ela corria risco, né, de morrer, tanto ela quanto a família, se o rei descobrisse que ela mentiu. E esse é o cenário que Raabe vivia. Ela tinha duas opções: ou eu minto para o meu rei, ou eu entrego. Qual será que é a certa? E a primeira coisa que eu anotei aqui sobre Raabe, que ela me ensina... Gente, eu sou apaixonada pelas mulheres da Bíblia. Elas são poucas, né? Mas, meu Deus, essas mulheres são demais. Você começa a estudar... Não sei, depois eu comecei a voltar às folhas, que eu tenho todas as pregações que eu falei. Eu acho que eu só falei de mulher até hoje. Mentira, mas eu falei de outra coisa também. Não foi. E aí eu começo a estudar sobre essas mulheres. Elas são poucas, tem muitos homens na Bíblia. Mas essas mulheres são poucas, mas de qualidade, que fizeram a diferença na nação, na geração delas. E Raabe, ela foi uma dessa mulher, improvável, mas que fez a diferença. E a primeira coisa que eu coloquei sobre Raabe é que ela conhecia o Deus. Talvez ela não conhecia, não tinha um relacionamento, mas ela sabia quem era o Deus de Israel. E eu queria ler com vocês o versículo 10 e 11. Diz assim, ó: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desanimou o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Meu Deus, quando ela diz isso, ela já confessa que, na verdade, ela não estava mais nem aí com rei nenhum. Ela queria buscar aquele que fez aquilo ali. Ela queria buscar aquele Deus que fez aqueles milagres. Ela não conhecia. O Deus para ela era aquele Deus morto, né? Aquele Deus ali que ela entregava o próprio corpo. Quem era o Deus dela? Um Deus que não falava, um Deus que não fazia nada, não fazia milagres. E quando ela ouviu falar desse Deus, eu creio que o Senhor já gerou uma fome no coração daquela mulher. E eu anotei aqui o nome dela, né? Que Raabe significa grande. E aí, quando tem as traduções do nome, né? Que o pessoal vai aumentando, aí colocaram que Raabe significa grande pela fé. Ou aquela mulher de fé abundante. E aí, quando eu li isso, eu falei, realmente, tem tudo a ver com fé. E o Senhor, na verdade, quando Raabe ela fala aquela frase ali para os espias, ela já confessa quem é o Senhor. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Raabe, uma mulher que, né, tinha nada a ver com a história do povo de Israel. Ela confessou com a própria boca quem era Deus. E Moisés e Josué estavam ali num trabalho com aquele povo de Israel, né? Confia, o Senhor faz. O Senhor estava fazendo várias coisas, e o povo ainda não conhecia o Senhor. Quando essa mulher ela fala isso, ela mostra que ela confiava mais no Senhor do que o próprio povo dele. E eu creio que foi isso que chamou o coração do Senhor, chamou a atenção do Senhor. Não foi quem ela era, a mentira que ela contou, o que ela fazia. Mas o Senhor, quando Ele olha para nós, Ele não vê quem você é, seus pecados, suas falhas, o que você está fazendo, se é certo, se é errado. Creio que quando o Senhor olha para você, Ele olha o seu coração. Qual que é a intenção do seu coração quando você faz algo? Quando você entrega algo para o Senhor, qual que é a intenção? Será que é para agradar alguém? Será que é para mostrar que você fez? Ou será que não? O Senhor está vendo. Quando eu entrego algo para o Senhor, é para o Senhor. É para o Senhor que eu venho aqui. A verdade do meu coração é que é para o Senhor, não faz outro sentido. Tudo que nós dizemos é para o Senhor. Se for para viver uma vida meia boca, então que a gente viva no mundo, né?
mas que, na verdade, tudo que nós fazemos é para a glória dele. A gente não é um crente que vem aqui, Senhor, aqui eu sou crente. Não. Quando eu saio lá fora, as pessoas vão ver também. Quando eu chego no meu trabalho, as pessoas vão ver, eu sou. Quando eu chego na minha escola, seja onde for, a gente não está saindo muito, né? Quando eu chego na minha escola, será que eu sou do Senhor? Será que as pessoas têm visto quem o Senhor é em mim? Aí eu anotei aqui, que muitas vezes estamos vivendo como o povo, caminhando com Deus, após Ele ter nos tirado da escravidão. Mas a gente não conhece mais Ele. A gente caminha, a gente acha que está indo, mas na verdade, no nosso dia a gente percebe que, meu Deus, acabou o dia, eu não fiz nada para o Senhor. Meu Deus, acabou o dia e eu não busquei a presença. Eu falo tanto do meu Deus, eu falo tanto que eu amo, eu falo tanto que eu confio, eu canto tanto aqui, mas durante o meu dia, quem é Deus? Esqueci, hoje passou desapercebido. E eu creio que o povo de Israel estava assim, eles estavam caminhando, mas eles nem sabiam para onde eles estavam indo, eles estavam seguindo Moisés. Depois eles começaram a seguir Josué. Josué, agora, então vamos seguir Josué. Mas essa mulher, ela não seguia, ela não viu os milagres e ela confiou. O coração dessa mulher, olha o coração dessa mulher. Será que o nosso coração tem sido assim? O Senhor já estava me falando sobre fé desde quando a pastora Thaís foi internada. E aquela música, a Ana que brincou comigo falou, Lai, pelo amor de Deus, você só canta essa música. Eu fui na van cantando a música e a gente só cantava aquela música de fé, mas porque o Senhor ele estava falando muito comigo. Aquela música é sensacional, gente. E ela traduz muito a época que a gente estava vivendo. Eu creio que quando o Senhor trouxe essa música no coração da Marília, foi para revelar mesmo o tempo que a gente está vivendo, mas que a gente ia vencer. Hoje ela está lá, hoje ela está no culto, a gente venceu. E quando ela estava internada, que a gente foi orar, a palavra que o Senhor colocou no meu coração era, lembra o que eu fiz com os pastores? Vocês lembram? Vocês lembram quando eu chorei? Quando a gente chorou? Gente, eu não tinha mais lágrima para chorar. Nós chorou tanto, nós pediu tanto para o Senhor. E Ele fez, e o Senhor colocou no meu coração, não vai ser diferente. E eu creio que a pastora Thaís ela vai ter um testemunho fantástico. Ela já é uma grande mulher de Deus, de palavra incrível. E agora o Senhor acrescentou um pouquinho a mais. E Raabe, ela não viveu nos caminhos do Senhor, ela não caminhou com o Senhor, mas ela tinha uma fé incrível. E quando ela ouviu falar desse Deus, ela falou, eu vou negar o meu povo, eu vou negar quem eu sou, eu vou negar quem for, mas eu vou viver aquilo que esse povo está vivendo. E aí eu coloquei aqui, será que a gente conhece o nosso Pai? Será que realmente a gente tem caminhado com um Deus que nós conhecemos? Ou será que nós temos caminhado porque, eu nasci eu me converti com 15 anos e eu não sei mais fazer outra coisa, é só isso que eu faço. Ou será que não, eu caminho aqui porque eu conheço meu Deus, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei quem eu sou diante do Senhor, eu sei os propósitos que Ele tem em mim. Quando a gente estava na adolescência, que a gente ia nos acampamentos, né? O Senhor, vocês lembram que naquela época tinha aquele negócio de encontro? Não sei se vocês já foram. Encontro com Deus. Que ia jovens, no encontro. Normalmente os jovens estavam mais ou menos, eles mandavam para o encontro. Aí eles voltavam mais fortes. E eu creio que esse tempo que o Senhor nos deu com o pastor lá, quando ele cuidava dos jovens, eu creio que foi um tempo de encontro com o Senhor. Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa ter uma intimidade com o Senhor. A gente precisa ter um encontro com Ele. Falar, Senhor, até aqui eu era essa, mas a partir de hoje eu sou outra pessoa. E eu creio que a gente precisa ter um relacionamento, mas não só de falar, mas um relacionamento de provar quem é o Senhor. Porque às vezes a gente está vivendo tão no automático, fazendo tanto, eu venho no turno, eu faço meu turno, acabou. Agora é só mês que vem. Aí depois eu venho e eu vou pregar, então eu vou preparar uma palavra porque eu preciso pregar.
Mas o Senhor não quer só isso. Se for para ser só isso, ele chama qualquer pessoa, não precisa de você. Eu creio que o Senhor, Ele quer pessoas que estão dispostas a ter um relacionamento com Ele. Desde a palavra que Ele ministrou ao meu coração sobre mergulhar nas águas, o Senhor tem falado muito comigo. E eu não sei com vocês, quando vocês pregam, quando a gente prega uma coisa, gente, parece ser provado naquilo. Vai, você não falou isso? Agora você prova que você é mesmo. Você prova que isso é verdade na sua vida. Todas as vezes que a gente libera uma palavra, eu creio que Satanás vai falar, é isso, eu quero ver. Ele começa a lançar um monte de situações para você. E eu creio que depois que eu liberei aquela palavra sobre mergulhar mais fundo, sobre ir mais profundo, foi mais difícil eu me manter firme no Senhor, num relacionamento ali todos os dias. Eu até compartilho às vezes com a Val, nossa, às vezes passa o dia, né? E é bom você ter alguém que te fala, eu estou orando, hoje eu tive meu tempo de manhã. Por quê? Daí você fala, meu Deus, eu não tive meu tempo, preciso. Quando o Senhor me deu aquela palavra sobre ir mais fundo, eu creio que depois desse tempo eu fui confrontada muito sobre isso. E voltando, nem lembro mais o que eu estava falando. Outra coisa que nos mostra onde está o nosso coração e quem é o nosso Deus é na hora da adversidade. Quando a gente está andando com o Senhor, a gente não está imune de passar por adversidade. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco, não que a gente não ia passar. Então, na hora da adversidade, quem é o seu Deus? Será que você confia? Será que não? Será que você murmura? Daí depois eu visto minha capinha de crente, finge que eu sou maravilhosa e vou. Ou será que não, na hora da adversidade? Eu não quero mais saber de nada, eu não estou nem aí mais, agora eu vou viver assim, eu cansei disso. Normalmente, quando a gente é confrontado, gente, dói tanto. Mas dói tanto, né? Dói tanto que você começa a falar, não quero mais saber. A primeira cabeça que você sai quando você é confrontado é, eu não quero mais. Aí você vai embora e guarda. Eu não quero mais. Aí o Senhor começa a falar, é verdade. Tá vendo? Você tá errado. Tá vendo? E o Senhor trouxe à memória uma situação há um tempo atrás que eu caminhei com uma pessoa. Eu estava muito próxima dessa pessoa lá em Osasco. E o pastor falou, Lai, essa pessoa, ela é aparentemente uma pessoa de Deus, mas a situação, assim, como ela age, não convém muito com uma pessoa de Deus. E eu acho que é coisa da cabeça, ela não conhece muito, né? Fiquei com isso na cabeça e continuei. Gente, hoje chegou uma situação, não sei o que aconteceu, que a Tata me mandou uma mensagem, ligou, eu acho, para mim, lá, e você faz isso para mim? Gente, eu respondi para ela de uma forma que eu nunca tinha feito na minha vida. Sabe quando você é grossa, assim, você fala, a pessoa fala, você dá uma, assim, eu vou me defender? Mesmo que você esteja certo, não muda nada. Você estando certo ou não, você tem que respeitar. Eu estou certa, mas meu Senhor é quem vai me provar, né? Mas não, eu lembro que ela me ligou para falar sobre uma coisa e eu, não é minha culpa, eu dei uma, sabe? E aí, depois, sabe quando você cai em si e fala, meu Deus, eu não sou assim, não. E aí eu comecei a perceber que o relacionamento com aquela pessoa, que era assim, estava me fazendo ser assim. Mesmo ela sendo do Senhor, ela estando ali. Está no caminho do Senhor, é do Senhor, né? E aí, ontem eu estava limpando lá em casa e lembrando disso, que ela saiu da igreja, agora ela está em outro lugar. E eu comecei a pensar, meu Deus, imagine se naquela situação eu não desse ouvido para que eles me falaram e tivesse ouvido o que ela me falou. Quem será que eu seria hoje? Aonde será que eu estaria com o Senhor? Será que eu ainda estaria nos caminhos do Senhor? Então, às vezes, a correção ela parece dura, parece que não, eu não sou essa pessoa. Não, ele não me conhece. Mas depois o tempo vai passando, você vai vendo, ele tinha razão. Às vezes a gente precisa ser corrigido ali no comecinho, antes que aquilo se torne tudo. E o Senhor, Ele tratou muito o meu coração, lembrando dessa situação.
E aí eu comecei a pensar, quem nós somos quando a gente é corrigido, quando a gente é confrontado? Gente, eu não sei o que eu estou fazendo. Não estou conseguindo seguir o negócio. Aí eu coloquei aqui alguns tópicos de como a gente faz para conhecer o Senhor, né? E o primeiro tópico que eu coloquei é lendo a palavra. Nossa, sério, que óbvio. Mas quem faz isso? Não precisa levantar a mão, não. Ler a palavra. Eu comecei a ler um estudo que, gente, eu fiquei chocada. Eu achei assim, os cristãos, né? Os cristãos. Eles leem a palavra e tem um estudo que mostra que mais ou menos, não chega a 30%, leem todos os dias. Eu falei, meu Deus, como a gente fala que pertence a um Senhor, principalmente os cristãos, né? Realmente, não tem aqueles que vão na igreja e falam que vão, vai de domingo. Eu não estou conseguindo falar cristãos. E aqueles cristãos de verdade, será que nós estamos aí nesse 30% de que todos os dias eu separo o meu tempo? Às vezes é um versículo. Não pode ser só isso. Um versículo não tá bom pra gente. Para o tempo que a gente está vivendo não dá mais. A gente precisa de mais fundo, a gente precisa de mais. A gente precisa de sempre ter uma palavra. Mesmo quando você chega diante de alguém, Deus fala, fica quieta, não fala. Mas no meu coração tem uma palavra. Que hoje eu acordei, o Senhor liberou, não entendi porquê, mas no meu coração tem uma palavra. Será que a gente tem vivido isso diante do Senhor? Hoje eu acordei, o Senhor me deu uma palavra e hoje eu estou com essa palavra, independente se é para mim, se é para alguém, é ela que o Senhor me deu. Às vezes, gente, a gente acorda e a gente nem lembra o que é Bíblia. Você lembra que tem que levar a criança não sei na onde, que você tem que passar para pagar a conta e fazer aquilo. Aí de tarde eu vou tirar um tempo, mas tudo nos rouba, não sei vocês. Principalmente o celular. Quando a gente põe o celular do lado, meu Deus, já não vai mais. E a segunda coisa que eu anotei é crendo em Deus. Aquela mulher, ela creu. E é bonito de falar, crendo em Deus. Fala, eu creio. Quem crê? Eu creio. Crê mesmo? Você crê na hora da dificuldade? Você crê na hora da doença? Na hora que você vê aquela situação de UTI, você fala, meu Deus, é agora que eu vou ser, né, Jenny? É agora que eu vou ser aprovada ou não? Eu creio ou não? Ou você crê só de boca? Ou você crê só quando você acha que dá? Agora eu creio porque eu estou aqui só crente, eu creio. E a terceira coisa que eu coloquei é falando com o Senhor. Às vezes a gente esquece de orar, gente. Às vezes a gente até separa um tempo, a gente lê a Bíblia, a gente fica ali, põe uma música. Mas às vezes a gente não abre a boca. Às vezes a gente não fala com Deus, Ele está ali, Ele é presente, Ele é verdadeiro, é Ele. A gente fala com Deus e o mundo. Se chegar uma roda de mulher, então, misericórdia. Né? Fala o dia inteiro, a tarde inteira. Mas com Deus, meu Deus, trava. É igual eu falo para as crianças, zíper na boca. Chega diante de Deus, parece que some as palavras, você fala... Você ora, você olha 5 minutos. Oxi, mas eu orei até pelo meu parente lá distante de Minas. 5 minutos? E, gente, com alguém que você gosta de falar, com alguém que você tem prazer em falar, o que é 5 minutos? A gente não tem prazer em falar com o Senhor. É mentira. A gente fala que a gente ora, mas é mentira. Às vezes a gente senta e fala, eu vou ter meu tempo com Deus. Mas a gente não tem prazer em falar. Porque quando você tem prazer em estar com uma pessoa, você não vê a hora passar. É igual quando você chega na casa do pastor, você fala, 1 hora é pouco hoje. Aí no outro dia você vai morrendo, você fala, amanhã eu não vou. E amanhã você vai ter café? Você é a primeira, né, Glé? Eu sou a primeira. O Glé é o segundo. A quarta coisa que eu coloquei é quando a gente descansa em Deus. Descansa em Deus. Meu Deus, isso é tão difícil para mim, gente. É para vocês? Fala que é.
Descansa em Deus, descansa. Descansa em Deus. Descansa. Como é difícil isso. E a segunda atitude de Raabe, eu estou na segunda. Vamos lá. Segunda atitude de Raabe é que ela tomou uma atitude. Ela podia ficar ali e falar, eu vou entregar. Se ela entregar, ia dar na mesma, porque ia morrer ali os 2 espias, mas eles iam atacar de qualquer forma. Gente, quando vocês param para pensar, o povo de Israel, eles saíram do Egito como escravo. Era 40 anos no deserto. Eles iam entrar na Terra Prometida. O que foi? Eles iam entrar na Terra Prometida e ali diante deles tinha Jericó. Eles precisavam vencer. Mas se vocês olharem a situação, Jericó era uma cidade forte, uma cidade guerreira. Os muros eram enormes, gente. Construía casa nos muros. Imagine, quem era o povo de Israel? Ex-escravos, que não sabiam nem guerrear. E eles estavam com medo, eles estavam apavorados. Meu Deus, eles vão vir. E quando os espias entrou lá, eu creio que eles falaram, meu Deus, eles estão vindo. E havia um desespero, um medo no coração deles. Será que onde você chega, as pessoas olham para você e falam, meu Deus, a Márcia chegou, chega. Para de falar mal, para de falar palavrão, porque a Márcia, ela chegou. Eu creio que quando o povo ia chegar lá diante, o povo estava chegando em Jericó, eles já começaram a tremer, gente. Tanto que esses espias, eles eram perseguidos, eles queriam matar. Então, se Raabe ela entregasse esses espias, ia mudar alguma coisa? Não. O Senhor ia fazer de qualquer forma. A única coisa que ia mudar era a situação da vida dela. Ia continuar a mesma. Talvez ali ia morrer queimado com o resto do povo. Mas ela teve a opção. Falou, é minha oportunidade, é agora, chegou. Eu sempre ouvi falar desse Deus, eu sempre ouvi falar, é agora que eu vou fazer alguma coisa, eu não vou deixar passar, não. E muitas vezes chega uma oportunidade nas nossas mãos, chega ali e você fala, é agora, mas eu estou com medo. Eu vou retroceder um pouquinho. Meu Deus, eles vão matar eu, minha família, que será de mim? Mas é a oportunidade. Quando chega uma oportunidade nas suas mãos, o que você faz? E quando se trata de fé, gente, é muito difícil você confiar. Igual eu falei, é muito difícil você confiar. Eu acho que uma das maiores dificuldades do cristão, além de ler a Bíblia, que a gente aprendeu hoje, além de ler a Bíblia, é confiar. Todo mundo passa por uma prova. O Senhor sempre nos prova. Ainda mais se você falar que você confia. Aí que Ele vai mandar uma situação para ver se realmente você confia. Ou se você vai murmurar. Então, ela tomou uma atitude. Eu vou diante dos espias e ela foi muito inteligente. Ela propôs ali um acordo com eles. Falou, ó, eu não entrego. Vocês estão na minha casa, agora vocês, né? Tá nas minhas mãos. Eu não entrego. Porém, eu e minha família precisa ser poupado. Quando vocês vierem, tomarem a terra. Gente, olha a convicção dessa mulher. Quando vocês vierem e tomarem a terra. O povo de Israel estava lá e nem sabia o que ia acontecer. Estava vendo o maná, se veio hoje, ou se amanhã vai ser codornizes. E ela estava ali. Quando vocês vierem, tomarem a terra. Ela tinha convicção. Ela queria mais do que o próprio povo. Acho que ela queria mais até que os espias que estavam ali só espionando. Mas ela falou, quando vocês vierem, eu quero que eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos sejam poupados. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher era um nada, né? Que ela era uma prostituta, que ela não tinha valor nenhum. Normalmente essas pessoas nem para a família têm valor. Mas quem que trouxe uma opção para aquela família? Foi ela. Quem que trouxe um escape para aquela família? Foi ela. Às vezes a gente acha, eu não sou nada. Eu fazer isso? Imagina, não consigo. E às vezes é você que o Senhor quer. É você que o Senhor quer usar para salvar a sua casa, para trazer sua casa para o Senhor. Às vezes a gente se importa tanto com as pessoas. Não digo nós, mas... eu quero dar banho nos moradores, eu quero ir no socorro urbano. E às vezes a gente não olha para o nosso lado, gente.
Tem pessoas morrendo na nossa casa e não conhecem o Senhor. Tem pessoas na nossa parentela, próxima, pessoa que você fala, eu amo, eu não imagino perder. Mas você não fala do Senhor. Você ama? Você ama mesmo? Porque se você amasse, você ia falar daquilo que move o seu coração, daquilo que você vive. E Raabe, quando ela teve a oportunidade, ela falou, eu não entrego, mas você vai cuidar de mim e da minha família. Ela estava disposta. Falou, eu entrego. Eu não entrego, eu escondo vocês, mas poupa eu e minha família. Além da convicção que ela tinha, ela ainda promoveu ali um escape para a família dela. E aqueles espias, o quê? Concordaram. Eles não tinham nada a perder. De qualquer forma, eles iam entrar. Eu coloquei aqui, será que nós temos tomado a atitude correta na hora certa? Na hora certa, que eles entraram, Raabe foi lá falar com soldados lá do rei. Ela tinha a opção, entrego ou não entrego? Qual atitude ela tomou? Atitude certa. E às vezes, diante da situação, a gente sempre toma a atitude errada. Sempre. Mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa errada. Quer dizer que eu não confio, eu não pergunto para o Senhor. É essa atitude, Senhor? É isso que o Senhor quer fazer? A gente só fala que confia, gente. Mas às vezes a gente nem abre a boca para falar com Ele. Eu creio que Deus, Ele fica lá em cima e fala, meu Deus, não falou nem um bom dia hoje para mim. Eu amo tanto. Deus falou, meu Deus. Não falou nem um bom dia hoje para mim, eu amo tanto ela, eu amo tanto ele. E acordou e eu nem fui o primeiro pensamento. Eu fiz tudo, entreguei meu filho. Imagina se Deus fosse ficar revoltado, gente. Ah, não vou fazer mais nada não. Isso aí eu já entreguei tudo, não quer entregar nem um bom dia para mim. Às vezes a gente só fala que vive, a gente não vive não, é mentira. Nessa noite eu queria que vocês pensassem nisso. Será que realmente eu tenho vivido aquilo que eu creio? Ou será que eu só tenho caminhado? Ah, meu marido vai, eu vou junto. Ah, minha esposa vai, né? Para ela não ficar brava, eu vou. Que normalmente é a esposa que é brava, né? É assim. Não no caso da Kátia. Será que a gente tem sido corajoso ou covarde? Há um tempo atrás, o Senhor colocou uma oportunidade na nossa mão. Eu creio que era do Senhor. Tenho certeza que era do Senhor. E eu decidi que não era o tempo. Não queria para aquele tempo. E o Senhor, Ele passou. Ele respeita. Não é seu tempo, ok. Mas eu creio que a gente podia ter vivido muito mais do Senhor, muito. Por causa de uma atitude minha, uma escolha minha. E às vezes o diabo, ele é assim, você toma a atitude errada e ele começa a te acusar. Se você tivesse feito, ia dar certo. Sua culpa. Tá vendo? Não tá fluindo por causa de você. E é mentira, gente. A gente pode não ter escolhido realmente certo, mas o Senhor, Ele não dá só uma oportunidade. Ele dá outra, se Ele quiser, Ele dá outra. Ele é Deus, Ele é meu Pai. Aí meu Pai, Ele não fala assim, tô água, não quero agora. Tá bom, você não bebe mais hoje. Mentira, meu Pai não, eu quero agora, Pai, tá bom. Esse é meu Deus. Às vezes a gente esquece que Deus é Pai, que Deus é aquele que sempre tem uma opção nova. Mesmo que você errou, Ele está ali, vem filho, eu tenho mais uma chance. E às vezes o diabo, ele começa a te acusar, fala, tá vendo? Perdeu a chance da sua vida. Não vai conseguir mais, não vai fluir mais, não vai dar certo. É mentira. O Senhor, Ele tem mais uma chance, Ele tem mais uma oportunidade. Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Então, se você perdeu uma oportunidade na sua vida, fique em paz, vai vir outra. Só que daí, dessa vez, escolhe certo, pelo amor de Deus.
Glória a Deus. 2 Timóteo 1,7. Deus falou, pelo amor de Deus. 2 Timóteo 1,7. Não precisa abrir, está escrito aqui na minha folha. Pois Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não sou covarde. Não é esse espírito que Deus me deu. Mesmo que eu tomei a decisão errada, eu vou conseguir, eu vou de novo. Eu não sou covarde, eu enfrento de novo. Eu errei e todo mundo erra. Mas Ele me dá mais uma chance. Só que na hora que Ele te dá uma chance, para de fugir. Tome a decisão dessa vez. O que você está olhando para mim, Guilherme? Para de fugir. É você. Não tem outro. É você. Aí eu anotei uma coisa aqui que é importante. Ó. Nós só iremos ser maduros quando a gente aprende a enfrentar e a mudar. Às vezes, voltando, né, quando a gente é confrontado, a gente sempre quer retroceder. Não quero mais. Eu creio que o Senhor, Ele te dá as coisas nas mãos. Fala, filha, isso aqui é um presente. Eu creio que eu recebi um presente quando o Senhor me deu para cuidar do infantil. E Ele dá as coisas nessa mão e fala, um presente, eu mereço? Não mereço. Mas Ele dá. E aí você tem a opção de cuidar com o melhor ou não. Mas você também vai ser cobrado. Ele te deu, então você vai ser cobrado. Quando você está no emprego, você agora é gerente, você vai ser cobrado como um empregado normal? Não. Tem a cobrança. Por que quando a gente é cobrado no emprego, a gente não murmura, eu sou gerente, eu ganho para isso? Mas quando a gente é cobrado nas coisas de Deus, a gente fala, meu Deus, eu faço o meu melhor, eu estou aqui e está me cobrando. Gente, nosso coração é assim, para. Não é só o meu. Eu estou fazendo o meu melhor, estou morrendo aqui, é o meu melhor, Deus sabe. Não é. Porque se fosse o melhor, você não estava sendo cobrado. Eu estou fazendo o meu melhor, eu vou ser cobrado conforme aquilo que o Senhor me entregou. Quando Ele entregou ali os talentos, Ele foi cobrado segundo aquilo que Ele entregou. Mas a gente quer ganhar bastante, a gente quer ganhar todos os talentos possíveis, mas a gente não quer ser cobrado, a gente quer ser cobrado igual o que teve um. E será que quando a gente é confrontado, a gente murmura, a gente foge? Ou será que a gente enfrenta? Fala, realmente, eu não mereço. Realmente eu estou errado. Mesmo que eu não esteja, eu vou falar que eu estou errado, porque em alguma coisa eu estou errado. Dessa vez eu não estou, mas e na outra que eu estava? Né? Fui cobrada, fui corrigida, então eu vou mudar. A gente tem duas opções, gente. Ou você muda, ou você... Como que é, Ruth? Ou você morre ou você sai aleijado. Mas você vai sair. Aleijado dá para você continuar. Não é? Eu prefiro sair aleijado, pelo menos continuo. A gente tem duas opções quando a gente é corrigido, gente. Ou você vai para frente e fala, agora não tem mais ninguém. Eu já sei que aqui é errado, então aqui eu não erro mais. Eu posso errar em outras coisas, mas aqui não. E dói, gente, quando a gente é confrontado, dói. Sabe por quê? Porque ninguém tem coragem de falar a verdade na sua cara. Ninguém. E quando tem alguém que tem coragem, o primeiro sentimento é raiva. Mas, como o pastor disse esses tempos atrás, o seu amigo de verdade é aquele que fala a verdade. É nessa hora que você conhece quem realmente é seu amigo. E eu coloquei aqui, pare de ser menino, amadureça. Se o Senhor está te corrigindo, é porque é para você parar de ser menino, para você crescer. Criança que precisa ser corrigido, né? Adulto também. Mas criança mais vezes, né? E você não corrige porque você não gosta da criança, mas porque você gosta. Porque você ama tanto que você precisa dar uma varada. Você dá a varada e você vira e chora, mas você dá a varada. Não é assim? Ou é só eu que choro quando eu viro?
Esses tempos atrás, Samuel estava precisando de tanta varada, gente, que eu já nem chorava mais, que era todo dia mesmo, todo dia uma varada. Aí eu falei para a Cidinha, o Samuel está tendo que apanhar todo dia. Ela, todo dia? Eu, todo dia. Que ele está demais. Mas resolveu, gente. Esses dias o Glé corrigiu ele, eu falei, olha, fazia tempo que eu não vi um choro. Fazia tempo que ele não era corrigido. A gente aprende. E a gente cresce. E quando a gente crescer, a gente vai precisar lembrar. Porque quando for seu filho, você vai deixar fazer o que quer? Ou você vai corrigir porque você ama? Então, quando você for corrigido, você fecha os olhinhos e fala, ok, Deus, eu vou melhorar. Tô certa? Tô? Não. Mas eu vou melhorar. Eu saio aleijado, mas eu vou. Terceiro, Raabe obedeceu. Obediência. Obediência. Põe aí, obediência. É difícil. Já estou acabando, junho. Logo que os espias saíram da casa, qual foi a primeira atitude de Raabe? Quem sabe? Ninguém presta atenção na pro? Colocou o cordão. Ela não foi lá, eu vou beber uma aguinha, vou fazer uma chapinha, depois venho pôr o cordão. Dá tempo até eles virem. Ixi, até eles ir lá e voltar. Não, eles saíram, ela pegou o cordão e colocou na porta. É agora. E a Mariana estava falando um pouco do cordão escarlate, que fala do sangue de Jesus. Gente, a Bíblia é tão perfeita, né? Ela se encaixa tão lindamente, que tudo que você vai estudar, ela relembra Jesus, ela aponta para Jesus, ela mostra, ela fala que a salvação vem dele. E tem gente que ainda tem coragem de não acreditar na Bíblia. Ela se encaixa, ela se revela, ela te fala de Jesus o tempo todo. Tem uma história que você fala, nada a ver, uma mulher prostituta, e ele já joga ali, ó, um lencinho de escarlate, meu sangue. É só ele que pode salvar. Só com o cordão ali na porta, vermelho, escarlate, é que ela seria poupada. E só no Senhor a salvação. Apesar de tudo que ela fez, de tudo que ela, da coragem que ela teve, apesar dela ser quem ela é, da ousadia que ela teve de enfrentar aqueles espias, ela precisou obedecer. Se ela não obedecesse, ia mudar alguma coisa? Ela já não tinha entregado os caras, já estava tenso. A situação dela já estava tensa. Ela já fez ali o que tinha que fazer. Se ela falasse, agora eu não vou pôr cordão, acha nada a ver. Ia funcionar? Não ia. Ela precisa obedecer. E às vezes é uma coisa boba. Põe um cordãozinho ali na porta, que a gente vai saber que é você. E às vezes é uma coisa boba que a gente perde de obedecer, gente. Às vezes é uma coisa fácil. Se fosse uma coisa difícil, está fora do meu alcance. Eu não vou conseguir obedecer nisso. Mas é coisa bobinha, aquelas pedrinhas que jogam e falam, obedece. Aí você fala, essa não precisa, de boa. É nela que você cai. Obedece. Como diz Samuel, obedece. 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 Olha isso, gente. Existe gente, pessoas, que têm um chamado, que tem uma palavra, né, Jennifer? Que carrega algo no Senhor. Que a pessoa abre a boca e você fala, meu Deus, não sabia que ia sair dela. Então, uma pessoa que ela abre a boca e você já sabe que ela é de Deus. Mas sabe aonde ela erra? Na hora de obedecer. Ela tem uma palavra, ela tem um dom. Tudo que ela faz, meu Deus, você vê o Senhor. Mas o Senhor fala, obedece, filha, faz isso. Ela não consegue. Tem gente que é assim. E você sabe o que move o coração de Deus? É a obediência. Você pode ser quem você é, que não muda nada. Porque Deus, Ele escolhe quem Ele quiser. Ele não escolhe você que é o melhor.
Ele escolhe quem ele quiser. Porque se fosse assim, não era para mim nem estar aqui, era para mim estar sentado. Não sei porque ele escolheu que eu não queria. Ele não escolhe. Ele escolhe o coração e fala, esse é obediente. Esse aqui eu vou fazer. Ele escolhe os improváveis. Palavra linda. Ele escolhe os improváveis. O coração, o obediente. E às vezes a gente tem muito para crescer no Senhor. A gente tem muito para viver no Senhor. Ele tem tanta gente para alcançar. Sabe quando ele fala para Abraão, olha lá para as estrelas. Às vezes ele fala isso para a gente. O Senhor me deu essa palavra quando eu era ainda adolescente no acampamento. Olha para as estrelas. Às vezes é tanta gente que pode ser tocado com essa palavra, com aquilo que você carrega. Às vezes você nem vai vir aqui. Você não vai perder muita coisa. Mas às vezes você pode liberar algo para alguém e esse alguém vai longe. Imagine. Às vezes o Senhor tem tanto para fazer, mas a gente não consegue obedecer. Ele fala, filho, estava dando certo. Era agora que você ia romper, mas nisso aí você caiu. Sabe os filhos, quando eles erram? Você fala, de novo? Eu falei isso ontem. Como você fez de novo? Aí a Samuel fala para mim, tá. Tá. E aí você fala, caí de novo, Deus. Desobedeci. Eu podia ter um coração ali humilde, mesmo que eu acho que eu tô certo, gente. Porque toda vez que você parar para pensar, você estava errado mesmo. Você acha que você estava certo, mas não estava. Na hora do nervoso, você estava certo. Depois, quando você pensa, você falou, nossa, que mico. Estava certo ou não? Ainda bem que eu não falei nada. Ou, meu Deus, falei. Porque quando você acha que você está certo, mesmo que você achar, fica quieto. Seja corrigido, porque o Senhor corrige quem Ele ama. E Ele não usa qualquer pessoa para fazer isso, Ele usa os seus amigos. Mesmo que na hora da correção não pareça. Ele é seu amigo, eles são seus amigos. O meu pastor é meu amigo. Ele corrige sempre. As suas atitudes, quem você é. Raabe, ela não mudou a vida dela por quem ela era, porque ela era prostituta, porque ela é mentirosa. O que mudou a vida dela foi a obediência. Eu vou pôr o cordãozinho lá que eles falaram que é para pôr. Eu vou pôr. O que muda o coração de Deus, gente, é a obediência. Não é quem você é. Porque a gente não é nada se não fosse o sangue dele. Quem seria nós? O que muda, o que move o coração de Deus é a obediência. Então, para de lutar. Eu tô certa. Não. Seja obediente. O Senhor falou, alinha isso, alinha. Você vai ver. Na hora parece que não vai dar em nada, mas lá na frente, quando você olhar para trás, você vai falar, meu Deus. Imagina se eu não tivesse feito. Aonde eu estaria com o Senhor? Então, seja obediente, mesmo que isso vai doer no seu coração. Você fala, eu não queria fazer, mas eu vou obedecer. Seja obediente, mesmo que você está irado por dentro, não abra a boca, fique irado. Guarda e seja obediente. Caminhando e chorando, plantando e chorando. Você vai ver. Depois você me conta se Deus não vai te honrar. Sabe por quê? Na obediência você precisa renunciar. Para você obedecer, você não pode fazer o que você quer. Igual seu filho, fala, não mexe aí. O que ele quer? Mexer. Porque se ele está indo lá é porque é atrativo. Não mexe aí. Então você tem que abrir a mão da sua vontade e obedecer. Eu quero mexer, mas eu não vou. Porque eu sou obediente. Obediente. Né? Então, parece aqueles filhos birrentos. Vou mexer. Não manda em mim. Vou mexer. Obedece. Você vai ver, é sempre o melhor. Eu queria abrir essa palavra com vocês. Está lá em 1 João 5.
1 João 5, versículo 2. Eu vou ler do 2 ao 4, tá? Nisto conhecemos que amamos a Deus. Como está escrito aí na de vocês? Que amamos a Deus? Os filhos de Deus, tá na minha. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a fé. Então, gente, a palavra fala, o mandamento de Deus, aquilo que o Senhor manda a gente fazer não é pesado. Não pode ser. A gente precisa obedecer, mas isso não pode ser um peso. Porque às vezes a gente obedece, mas o coração não obedeceu. Às vezes o Senhor falou, faz. Você fala, tá bom. Sabe aquele filho birrento? Você fala, vai guardar o chinelo. Ele pega e... A gente até faz. Não significa que você obedeceu. Porque a sua atitude obedeceu, mas o seu coração não. No seu coração você queria tacar o chinelo na mãe. Né? Então o que mudou? Nada. Porque Deus vê o quê? Sua atitude ou seu coração? Coração. Então os mandamentos, aquilo que em Deus é, não pode ser pesado. Aquilo que Ele nos ordena não pode ser pesado. Tem que ser leve. Deus escolhe homens e mulheres para o seu propósito, que tem um coração obediente. Você quer ser escolhido por Deus? Você quer voar com o Senhor? Às vezes a gente quer voar. Só voar, mas obedecer não. Eu quero só a parte da glória. Tá acabando, gente. O quarto que eu coloquei aqui é que Raabe, ela precisou ter fé. E aí a gente chegou onde Deus estava tratando o meu coração. Desde o começo, fé. Abre lá em Hebreus 11, a gente vai ler junto, que eu apanhei, vocês também vão apanhar. Hebreus 11. O Ju abriu, mas eu vou abrir de novo. Depois nós combina da próxima vez, Ju. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que não esperamos. A convicção... Não, esquece. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você acha que você não tem fé? Só de você estar aqui, você já tem fé. Porque para você confiar que Deus liberou uma palavra e as coisas passou a existir, gente, você precisa acreditar. Por isso que para os ateus é tão difícil. Não tem uma prova. Como que vai ser provado? Fé. E nós somos filhos, nós caminhamos em fé. Essa é a palavra que define a nossa vida, é a fé. A gente está aqui, sabe por quê? Porque a gente tem fé de que Ele existe, de que Ele morreu. A gente tem fé de que Ele tem um propósito para a minha vida, que minha vida não é só isso. A gente está aqui porque a gente tem fé. Então, para de falar que você não tem fé, que é mentira. Você tem fé. Você está aqui. E agora o versículo 30 e 31, que vai falar de Raabe. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Por isso que eu comecei a palavra falando, Raabe era uma mulher de coragem e uma mulher de fé. Ela precisou confiar. E sabe qual é a parte mais difícil? Quando ela precisou ficar lá quietinha. Porque até o momento que ela fez, agora eu falo com os espias, ela já tinha um plano.
Eu vou acolher os espias, aí eu vou falar com eles, eu vou pedir para guardar minha família. Aí ela foi lá, pôs o cordãozinho, até aqui foi ela que fez, não foi? E a partir de aqui? Ela precisava ficar o quê? Quieta, descansar. Não sai da sua casa. Agora você fica. Não sai. Porque se sair alguém já não é problema nosso. E eu creio, porque para mim seria, que essa foi a parte mais difícil. Rabi teve que ficar lá quietinha, confiando no cordão. Confiando ali no sangue. Eu creio que essa foi a parte mais difícil, é crer, é confiar. Confiar que o Senhor vai fazer, é ter fé de que Ele vai fazer. Depois você continua lendo na sua casa, é lindo. Quem tem Bíblia de estudo, eles jogam umas coisas, gente, você viaja, é lindo. E aí lá no capítulo 6, do 22 ao 24, depois você lê, vai falar quando eles chegaram e acolheram ali Raabe e a família, que o que eles prometeram, eles cumpriram. Sabe por quê? Deus, Ele cumpre. Mesmo que pareça impossível, mesmo que você fale, eu vou confiar, mas é estranho. Como eles vão entrar aqui e vão salvar só eu e minha família? Mas eu vou confiar, eu vou obedecer, eu vou pôr o cordãozinho lá e eu vou descansar. Descansa, gente. É tão difícil, né? Mas descansa. E sabe de uma coisa? Só existem 2 mulheres citadas aí em Hebreus 11. E uma delas é Raabe. Por isso que eu falei, obedece que o Senhor vai te honrar. A segunda pessoa que o Senhor fala em Hebreus 11 é Sara. Depois você lê até o final. Um dia eu vou pregar sobre Sara. Outra mulher. Mas o Senhor, Ele lembrou de Raabe. Ela é falada aqui em Hebreus 11. E depois, só para fechar com chave de ouro, ela é falada lá na genealogia de Jesus. Sabe quem é Raabe? A mãe de Boaz. Se você for estudar Boaz, ele representa o próprio Jesus. Aquele que redimiu Ruth. Você acha que essa mulher, ela teve a oportunidade ali de ser salva e ela parou ali? Olha quem foi o filho dela, gente. Boaz. Um homem justo. Um homem que representa o próprio Jesus. Então, obedece, que o Senhor te honra. Tenha fé. A fé. Eu não vou cantar, senão eu vou falar, obrigada, Deus abençoe. Mas escuta aquela música. Primeiro a gente pisa, depois a gente vê. Isso é fé. Você já fez isso? Pisou no escuro? Tem coragem? Isso é fé. Pisa, depois você vê. Raabe, ela fez. E ela foi um exemplo aí para nós. E além de tudo, ela não foi só salva, né? Ela ainda salvou ali, ajudou que a família fosse salva. Não sei quem foi a família dela depois. A Bíblia só fala quem foi Raabe, a mãe de Boaz. Uma mulher de Deus, com certeza. E qual que era o destino dela lá em Jericó? A morte. Ou a vida eterna ali de prostituta, se ela escapasse. Mas ela foi uma grande mulher de Deus. Porque ela obedeceu, porque ela teve fé, porque ela confiou. Você tem andado nisso? Você tem andado por fé? Ou você vê essas histórias lindas da Bíblia e parece um livrinho de história de escola? Que às vezes a gente vê a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente estuda e parece uma coisa longe. As crianças que são boas nisso, né? Você fala, então, Noé, ele construiu uma arca. Fala isso para um adulto. O que eles vão imaginar? Nada? Como assim? Uma arca? Mas nunca tinha chovido? Que louco. Agora fala para uma criança, gente,
Ela vai acreditar com aquilo até ela crescer, até ela provar por ela mesma. Minha mãe falou que Noé construiu uma arca. E eu acredito, um barco grande, entrou o elefante, entrou a girafa. Fala isso para um adulto, ele vai falar, vixe, que viagem. Por isso que eu amo ministrar lá. E às vezes a gente conta a história e às vezes a gente mesmo não acredita, né? E eles fazem a gente confiar. Porque você fala, meu Deus, é uma verdade, eu preciso viver a palavra como uma verdade. É uma verdade, aconteceu. É uma verdade, Raabe. É uma verdade, ela venceu. E a gente hoje viu os passos para ela vencer. Então, quando você lê a Bíblia, lê, pelo amor de Deus. Você está pelo menos dentro dos 30%. Quando você lê a Bíblia diariamente, você abre lá a palavra e você fala, Senhor, eu confio que é verdade. Porque aconteceu, essa é a minha fé. Então fala ao meu coração. Eu preciso de uma palavra para quem me precisa. Não só para mim. Porque se eu for estudar só para mim, não faz sentido nem ler mesmo. Porque é só para você, você vai morrer engordando. Agora, se você quer tocar alguém, você quer acordar de manhã e falar, Senhor, hoje eu vou ler porque eu vou tocar alguém. Eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Então, você abre a Bíblia, você ora, e você vai ler crendo, porque aconteceu. Não é uma mentira, não é um livrinho de história. Aconteceu. E estuda. Estuda que você vai ver que é verdade. Estuda que você vai ver que as coisas ligam. Estuda que você vai se apaixonar mais por Jesus. Aí você vai falar, nossa, como eu perdi esses anos. A última coisa que eu anotei aqui é que a fé está ligada à ousadia. Você só pode ter fé se você agir. Segundo a sua fé, né? Às vezes a gente acha que vai acontecer, acha. Mas você caminhou para aquilo acontecer, isso é fé. Ela tem certeza de que vai acontecer, independente das circunstâncias. Independente se o barco está balançando ali, a chuva está entrando, o vento. Gente, vai acontecer, vai dar certo. Isso é fé. Eu não olho as circunstâncias, eu caminho. Eu apenas caminho, é isso que o Senhor fala. Caminha, porque Ele está no barco, Ele vai com você. A fé é uma obediência. Só que é uma obediência ativa. Porque não basta você obedecer, você tem que caminhar segundo aquilo que você acredita. E às vezes nos falta fé. Às vezes a gente faz todos os outros passos, a gente obedece. Mas na hora de ter fé, de que vai realmente acontecer, de que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, a gente falha. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, começasse a refletir sobre esses passos aí que eu coloquei, que você começasse a pensar em qual deles você tem falhado. Será que a gente tem falhado na obediência? Será que a gente tem sido um menino? O Senhor já nos chamou para amadurecer, mas a gente insiste em ser menino. Será que nós falhamos na hora de confiar no Senhor? Será que nós falhamos na hora de tomar uma atitude? Na hora de tomar uma atitude, de provar que realmente você acredita? Será que nós falhamos na hora de conhecer o Deus a quem nós servimos? Em nome de Jesus, que você possa refletir onde tem sido seu erro, onde tem sido sua falha, onde o Senhor precisa melhorar, onde eu preciso melhorar no Senhor. Obrigado por me ouvirem. Queria que vocês abrissem a palavra aí rapidinho em 2 Coríntios 9, que a gente vai ministrar a oferta.
Enquanto você abre a palavra, vai separando também a sua oferta. Segunda Coríntios, é uma palavra conhecida, 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da sua justiça. Amém? Essa é uma hora que você precisa ter fé. E essa hora também é difícil, porque você tem que abrir mão do seu dinheiro, tem que abrir mão daquilo que você acha que você conquistou, mas que não foi o Senhor que te deu. Você tem que ter fé. Que a palavra, a promessa é que aquele que dá pão ao que semeia. Quem que nos dá o pão? Quem nos dá a semente? É o Senhor. Nessa hora você precisa ter fé. Porque para entregar algo, mesmo que seja seu dízimo ou sua oferta, você precisa confiar. Confiar porque às vezes você começa a contar. Sabe aquela situação que você já está contando com o dízimo? Você nem tirou o dízimo e você... Ixi, esqueci do dízimo. O dízimo tem que ser a prioridade. Caiu o seu dinheiro, primeira coisa, dízimo. E quinta-feira o Senhor falou muito conosco sobre oferta, né? Eu fui muito ministrada sobre oferta na quinta. Porque o dízimo você faz sua obrigação. E na oferta você dá aquilo que é seu. Então, nessa hora você precisa ter fé. De entregar o seu melhor. Porque quando a gente entrega, a gente crê que aquele que nos supre, a gente confia que aquele que tem nos dado, é para ele que a gente devolvemos a glória. É ele quem nos dá, gente. Isso não pode sair do nosso coração, porque às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente pensa, eu trabalhei, eu conquistei, eu fui promovido, por isso que eu tenho esse salário. Não, é mentira. Você tem porque o Senhor te deu a saúde, porque você teve a oportunidade de ter um emprego, enquanto muitos não têm, enquanto muitos estão passando necessidade, Deus te deu. Não é porque você é bom, mas você é privilegiado. Então, para entregar, para ofertar, para dizimar, você precisa ter fé. Então, hoje o Senhor vai tratar seu coração. Separa a sua oferta, separa o seu dízimo, o seu melhor. Se você não tem, já coloca a sua mão aí diante do Senhor e fala, Senhor, hoje eu não tenho. Mas, no próximo culto, nem que for 10 centavos, que é aquela ofertinha da viúva pobre. Eu vou começar com 10 centavos, mas eu vou trazer. E é verdade, gente, a oferta tem sido uma parte manca na nossa vida. A gente tem sido muito fiel no dízimo. Mas às vezes a gente não está entregando aquilo que é nosso. A gente só entrega aquilo que é do Senhor. É fácil, né? Devolve aquilo que é da Márcia. Eu devolvo. Agora dá para a Márcia algo que é meu. Você tem que abrir mão. Então separa a sua oferta, seu dízimo. Coloca de pé, vamos orar. Despertar, esticar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de podermos ofertar na sua casa. Sabe, Senhor, nós queremos dizer que é um privilégio para nós podermos entregar. Porque se nós estamos entregando, é porque um dia o Senhor nos deu. Se nós estamos devolvendo o nosso dízimo, é porque o Senhor nos deu um salário, o Senhor nos deu a provisão. E nós queremos entregar nessa noite, Senhor, mesmo que seja uma oferta pequena, mas que seja de coração. Que não seja uma obediência por peso, mas que seja uma obediência de gratidão por tudo quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor o nosso dízimo, nós entregamos ao Senhor a nossa oferta e nós te agradecemos. E a oração que eu faço, Senhor, é que o Senhor abençoe a casa dos meus irmãos. Sabe, Senhor, que não falte aquilo que eles têm necessitado. Que não falte, Senhor, o básico. Que não falte, Senhor, os mimos, porque o Senhor é um Pai
E um pai, ele mima. Então, que não falte, Senhor, as coisas grandes, que não falte as pequenas coisas, que não falte os mimos do Senhor, Pai. Mas que o Senhor olhe para o nosso coração, que o Senhor olhe a obediência que há em nós. Em nome de Jesus, nós entregamos e consagramos ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, irmãos. Oi, gente, aqui é tudo improviso. Oi! Boa noite! É sério, pode ficar de pé que vai ser rápido. Na cantina hoje a gente tem bauru de presunto e queijo. Esse dia que fez está maravilhoso. Comprem, abençoe a cantina. Prepara o seu tempinho ali para ir lá comer. Nem que for tomar um refri, mas é oferta lá na cantina. Faça a sua parte, né, Val? A Val vai vender. Aceita Pix, cartão, débito, crédito. E essa semana tem GC. Se envolva, eu vou olhar. Calma aí. Quero ver todo mundo. Vou olhar nome por nome para ver se está todo mundo lá. Essa semana tem GC. Vai lá, libera uma palavra. Sabia quando você fala lá, vocês também abençoam a gente? Não é só os pastores que precisam liberar, cada um carrega algo. Quando você abre o microfone e você fala alguma coisa, às vezes parece até ser sentido, mas às vezes você está falando para alguém. Então participa do GC, faça essa parte, entra lá, dá um tchauzinho, boa noite, manda uma carinha, um emoji. Beleza? Tem GC, tem socorro urbano. Quem sabe tocar? Brincadeira. É? Aniversariante, eu vou orar pela minha filha. Tem algum aniversariante? Sara, Tiago, João.